Bom, em primeiro lugar, que honra. Obrigado demais, Luiz, por participar. Ícone da publicidade brasileira, senhor Luiz Lara, fundador da Liu Lara, grande profissional, grande experiência. Obrigado demais por topar bater esse papo comigo aqui do meu podcast. Rafa, é um prazer estar aqui, já posso chamar de Rafa. Você, Rafael, é um profissional como eu, apaixonado pelo ofício da publicidade, convivência internacional, trabalhou aqui no Brasil, trabalhou fora, hoje está numa empresa que é prima, a DM9, porque a Liu Lara TBWA e a ID TBWA, comandadas pela Márcia Esteves e pela Camila Costa, são agências do grupo Omnicom, assim como a DM9, com o Pipo, com o Ícaro, com tanta gente boa que está lá. Enfim, quem faz a publicidade acontecer são os talentos que nela trabalham. E muito bom ter esse papo com você aqui sobre o nosso ofício. Bom demais. E da história, vamos começar por aí também, a tua história de como publicidade, né? Porque você começou ali, o Lara já há anos atrás, muito tempo atrás, junto com o Jaque, sinto muito pelo falecimento É, no último ano, sinto muito por isso. Mas queria que você contasse, por favor, um pouco da sua história na publicidade e da Liu Lara, que depois teve a WA também, e o Minicom. o Jacques certamente está espalhando sua sabedoria e seu humor judaico lá no céu. Eu comecei, na verdade, eu fui um estudante de Direito na USP, na Universidade de São Paulo, ali no Largo São Francisco, mas por bem da justiça eu nunca exerci, nem a OAB eu tenho, embora tenha terminado o curso, sou bacharel em Direito, mas desde os 19 anos de idade eu trabalho com publicidade, sou apaixonado por esse ofício, como eu falei na abertura, e eu devo muito ao Alex Pericinoto, que foi meu padrinho na profissão, que junto com o Zé Alcântara Machado construiu uma agência icônica do mercado, a UMAP, reinventada depois por Marcelo Serpa e José Luiz Madeira, e hoje muito bem liderada pelo Felipe Bartolomeu e por uma pá de talentos e gente boa. Eu tive o privilégio de ser sócio do Alex e do Zé quando eu estava começando na UMAP Promoções e desenvolvi uma série de experiências em marcas como Danone, Copa Danap, como Que Bom, o torneio Que Bom de natação, como Pepsi, Sharp, Volkswagen e muitas outras. Depois montei uma agência com o João Dória e o Stalimir, a Dória Lara Stalimir, depois virou Lara Stalimir, e em 92, setembro de 92, uh, praticamente há 33 anos atrás, Jacques Liu e eu criamos a Liu Lara, inicialmente associados à Propeg, que tinha uma necessidade de ter uma agência em São Paulo para atender a conta do Banco Econômico, que era uma conta muito importante. Depois, quando o Banco Econômico foi descontinuado e adquirido pelo Banco Excel, e depois pelo Banco BBVA, nós fizemos o acordo com a Propeg, continuamos como Liu Lara, e desde então a Liu Lara criou um ambiente de muito equilíbrio entre planejamento e criação, com uma série de profissionais fantásticos que por ali passaram, e uma preocupação sempre enorme do Jacques e minha de as pessoas saírem maiores e melhores do que entraram, e as marcas saírem melhores e maiores do que entraram. Nós temos um turnover baixo de talentos e um turnover baixo de clientes, porque nos envolvemos de uma forma muito artesanal no negócio do cliente, medindo sempre o pulso do consumidor, e a partir de 1992 tivemos a oportunidade de construir grandes cases de comunicação, contribuindo para o posicionamento e para a construção de muitas marcas de sucesso. De muito sucesso, bom demais te ouvir, conhecer um pouco dessa história. Tive a oportunidade de fazer um freela até com o Marco Sinatura na EDTWA, foi bem bacana com a Camila Coelho, foi bem legal também. E recentemente, até vi, recentemente, 2022, mas eu vi um estudo que vocês fizeram sobre o ESG na propaganda e tudo mais. Queria te perguntar sobre isso, sabe, se como é que é hoje? Porque o que eu fiz lá na Meta mais vezes foram workshops de diversidade, equidade e inclusão na propaganda, do Triple Bottom Line, né, o impacto positivo no lucro, obviamente, mas também como é que isso pode impactar de alguma maneira pessoas e planeta, muitas vezes pensando no comportamento do consumidor, enfim, para ser mais associado a esse impacto positivo na sociedade. Mas, em primeiro lugar, vamos pensar no lucro, crescimento de marca.
positividade para a saúde da marca. O que que você acha disso? Eu penso muito nisso, mas o que que você acha disso? Faz sentido a gente pensar na publicidade nesse sentido? Olha, eu acho que cada vez mais a publicidade vai abrir caminho para causas, porque o consumidor cada vez mais soberano e exigente vai se identificar mais com marcas que abracem causa e propósito. Eu tive o privilégio de, em 2001, trabalhar com o Banco Real, com o Fernando Baiton Egídio Martins como vice-presidente de marketing e o Fábio Barbosa como presidente, e o banco foi pioneiro na instituição, como instituição do mercado financeiro, de abraçar a causa da sustentabilidade, ou seja, da equação econômica, social e ambiental e cultural, e nós, em parceria com a Timos, do Ricardo Guimarães, desenvolvemos uma estratégia de comunicação muito vencedora, pregando muito antes a coleta seletiva de lixo. O Banco Real efetivamente só emprestava para empresas, abria crédito, linhas de crédito para empresas que tinham práticas sustentáveis. E Rafael, a verdade é que eu tive o privilégio, como profissional, de trabalhar com o Banco Real, com o Fernando Baito Egídio Martins, vice-presidente de marketing, e com o Fábio Barbosa, presidente, e sermos pioneiros no discurso da sustentabilidade, em parceria com a Timos do Ricardo Guimarães, Jacques Leucovics, eu, Ricardo Freire, Dedé Laurentino, Marco Versolato, Márcio Oliveira. Trabalhamos muito de uma forma pioneira, abordando a equação econômica, social, cultural e ambiental nas campanhas do Banco Real. Eu me lembro em 2001 de uma campanha pioneira em que nós mostrávamos a coleta seletiva de lixo. Eu me lembro muito bem do Banco Real abrir linhas de crédito só para empresas socialmente responsáveis e que seguiam as práticas sustentáveis. Eu tive o privilégio, como profissional, de trabalhar a partir de 2002 com a Natura, ainda muito liderada de perto pelo Luiz Seabra, Guilherme Leal e Pedro Passos, ao lado do Marcelo Araújo, do Alessandro Castrucci, do Bruno Zani, e foi um período muito rico em que eu aprendi muito sobre uma empresa que busca a sustentabilidade na sua prática diária, desenvolvendo linhas como a Natura Ecos, como Natura Todo Dia e como Natura Cronos. E ali eu vi a importância da verdade colocada em prática em tudo que a Natura faz. Foi um período de muito aprendizado. Então, eu acredito que cada vez mais o consumidor soberano e exigente vai buscar marcas com as quais ele se identifica, que abracem causa e propósito, como o da sustentabilidade. Nesse momento, estamos vendo aí no mundo um certo recuo em práticas ESG, em diversidade, principalmente nos Estados Unidos. Mas eu acho que isso veio para ficar, porque isso retrata uma tendência, retrata um comportamento humano. E, claro, eu costumo dizer, Rafael, que ninguém acorda de manhã para ver propaganda, mas no momento que você acorda ao momento que você dorme, você escolhe marcas que você gosta, conhece e confia. Quem te conectou com essas marcas? Foram efetivamente campanhas memoráveis, criativas, éticas, que te aproximaram dessas marcas. E o fato é que a propaganda no Brasil sempre se comportou de uma maneira que ela incluiu pelo consumo. A propaganda ensinou as crianças brasileiras a escovar dente. A propaganda realmente mostrou, numa linguagem sutil e delicada, como as mulheres poderiam usar absorvente feminino interno, uma campanha da Johnson Johnson, criando pela DPZ. A propaganda brasileira ensinou donas de casa a usar sabão em pó e fez da Omo uma marca top of mind. A propaganda brasileira ensinou mães a deixarem de usar fralda de pano para usarem fraldas descartáveis. E eu acredito que, assim como a propaganda cumpriu esse papel de informar, educar e entreter, ela vai cumprir um papel na difusão das práticas sustentáveis. Ainda que hajam recuos, que as coisas vão e venham, eu acho que a comunicação está sempre alavancando uma marca. E, no fundo, Rafael, ninguém escolhe uma marca
só pelos atributos racionais que ela tem. Você não compra o Nissan Kicks porque ele faz de 0 a 100 em 7 segundos. Você não compra um tênis das 3 listras da Adidas só porque ele tem um solado de borracha mais adequado para você correr ou andar. Você escolhe as marcas que você gosta, conhece e confia. E quem te conectou com essas marcas, como eu disse há pouco? A propaganda. E, na verdade, você se liga muito mais aos benefícios emocionais de uma marca do que aos benefícios racionais. É bom te ouvir, é bom demais de conectar com esses pontos, sabe? Da gente lembrar disso, lembrar do propósito da marca, que tem pessoas agora dessa quebra de olhar para a diversidade, equidade e inclusão, para o ESG, já falam que não, o propósito da marca morreu. Não, pensar no propósito da marca, os valores, os benefícios, conectar isso, obviamente, com a parte, tecnicamente, eu vou chamar de física, mas enfim, da tática, mas também pensando nisso, né? Na emoção que você gera quando você conta da sua marca, conta a narrativa para o potencial consumidor. E isso do impacto sem preconceito, com mais sustentabilidade e etc. Geração Z, se eu não me engano, pesquisa de 2023 ou 24, 73% da geração Z diz que pagaria mais por marcas que eles sabem que a empresa é de sustentabilidade, é sustentável. Então, como você diz, vai crescendo isso com o consumidor e que a geração Z já é a maior geração viva no planeta, né? Então, Exatamente, eu acho que essa tendência é inexorável. Claro que o consumidor é sempre soberano. Eu gosto muito da propaganda, da publicidade, que é um instrumento legítimo da iniciativa privada para construir e posicionar a marca. Como disse o Sérgio Valente, é a indústria que movimenta as outras indústrias. É a indústria de ponta da economia criativa que, a partir das ideias criativas, intangíveis, ela tangibiliza o crescimento das marcas. Ela permite às marcas darem um salto, desenvolverem categorias de produtos e serviços, e elas faz as marcas se conectarem com milhões de pessoas. Agora, prefira os que te preferem. As marcas que adotarem a causa e propósito e conseguirem conversar com os consumidores, porque hoje a propaganda com os dados permite muito além da conexão. O jogo começa quando você conecta o consumidor e o consumidor, ao gostar de uma marca, ele conversa com ela, porque hoje a tecnologia permite que o consumidor receba e produza conteúdo. Então, essa conversa está muito em cima dessa abordagem emocional do valor das marcas. Está muito em cima da admiração que você tem por uma marca. Está muito em cima dos benefícios emocionais que essa marca traz. E aí que entra a geração Z, aí que entra a nova jornada de consumo, aí que entram os novos hábitos do consumidor. Agora, é sempre bom reiterar, Rafael, a propaganda não obriga ninguém a comprar. Ela acirra a competitividade entre as marcas em benefício do consumidor. Só que esse consumidor, cada vez mais, não mede apenas a relação custo-benefício. Esse consumidor também quer se conectar com os valores dessa marca, com os atributos, com a missão, com o jeito de ser e de fazer dessa marca, indo muito além dos atributos racionais. é muito bom te ouvir. E eu vi recentemente uma entrevista sobre o Estadão que você falou da propaganda não ser invasiva, algo desse sentido, e ser sedutora. E aí esses pontos que você colocou, acho que tem a ver com essa sedução, né? Com seduzir nesse aspecto e trazer valores, princípios, não só os benefícios de produto ou serviço, mas também esses de impacto social positivo, de impacto positivo não só no produto e serviço, mas também na sociedade, eu acho. Eu acho, Rafael, que toda vez que me perguntam, eu que estou com 63 anos de idade, já estou numa outra geração, o que é preciso para ser um bom publicitário? E eu sempre falo, seja curioso, não aceite respostas prontas, pergunte, pergunte, pergunte. Saiba perguntar. O segundo aspecto muito importante para ser um bom publicitário, na minha visão, Rafael, é ser humilde. Porque ninguém acorda de manhã para ver propaganda. Eu disse isso há pouco. A propaganda é uma intromissão no seu dia a dia. Hoje, Rafael, você acordou com uma pauta pessoal e profissional lotada. Como pai, marido, profissional, você tem uma série de assuntos a serem resolvidos. Mas, como eu disse,
No momento que você acorda, o leite que você tomou no café da manhã, o tênis que você veste, a marca de celular que você usa, o carro que você eventualmente usou para ir ao escritório, o tênis que você correu ou jogou tênis, o shampoo que você usou no seu cabelo seco ou oleoso, são de marcas que você gosta, conhece e confia. Então, temos sempre que lembrar, sendo humildes, que somos uma intromissão e que nós vivemos na economia da atenção. Para chamar a atenção do Rafael com uma pauta pessoal e profissional tão lotada, tão cheia, nós temos que ser sedutores. E sedução, Rafael, é aquilo que a sua avó, o seu avô, os seus pais sabiam fazer, contar uma boa história. E a partir de uma grande ideia, seja pela porta da emoção, pela porta do humor, a propaganda é sempre uma exacerbação da realidade, ela é diferente do jornalismo, que é mais literal. Nós temos que chamar a sua atenção, despertar seu interesse e te conectar com uma marca. E a partir de hoje, a partir da época atual que nós vivemos, com a tecnologia, começar essa conversa com as marcas. Porque você constrói uma base de consumidores, você constrói uma comunidade. Então, uma campanha pode começar com um comercial na TV aberta ou fechada, um anúncio de jornal ou revista, uma peça de mídia exterior maravilhosa, que hoje virou uma TV a céu aberto com o avanço digital. Pode começar com um spot de rádio, um jingle de rádio, mas essa conversa pode começar nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook, no TikTok, e ela vai continuar com você construindo uma base de dados, dados esses que vão trazer insights poderosíssimos para nós, profissionais que atuam na agência, você que é um profissional de mão cheia de planejamento estratégico, e que vão dar caminho para muitas ideias criativas. O fato da gente ter o modelo brasileiro de agência de publicidade, reunindo profissionais de atendimento, planejamento, criação, mídia, debaixo do mesmo teto, abre caminho para que a propaganda brasileira seja considerada uma das mais criativas do mundo, uma das mais premiadas, todos os anos terceiro lugar em Cannes, atrás da propaganda norte-americana e inglesa, que tem economias mais desenvolvidas do que a nossa, mas o Brasil, mesmo tendo um país ainda em desenvolvimento, uma economia emergente, tem uma propaganda de primeiro mundo, tem veículos de primeiro mundo, tem conteúdo de primeiro mundo e tem um grande desenvolvimento de todas as plataformas digitais, porque o brasileiro adora comunicação. O brasileiro é um comunicador por excelência e porque as agências de publicidade no Brasil, com esse modelo, em parceria com os anunciantes, com os veículos, com os elos digitais, conseguiram remunerar o talento e fazer com que a nossa publicidade ganhasse asas e se tornasse efetivamente aquilo que ela é, uma das mais premiadas do mundo. E é incrível, né? Como a gente tem prêmios, muitos em Cannes e tudo mais, entre outros, no F Awards também, para eficiência de um modo geral da campanha, mas que olha muito para os planners também nesse sentido. E como é que você vê o time de planejamento hoje em relação ao que era no passado? Assim, quais são as diferenças? E esse ponto de curiosidade também é o que me responde bastante, os planners experientes aqui, com a principal habilidade dos planners, e agora você colocou como dos profissionais de propaganda, o que é muito bacana. Como é que você vê hoje, sabe, o time do planejamento, as tarefas que são diferentes e o que que a gente pode ser, no que a gente pode ser melhor considerando esse aspecto do multicanais, de comportamentos e etc., em relação à É, busca de. hoje o papel do planner é fundamental e certamente você sabe descrever melhor do que eu. Eu sou um profissional de atendimento e tive muito orgulho de ter compartilhado com profissionais de planejamento brilhantes, como o Paulo Levi, a Thali Monte Rosa, a Raquel, que está conosco hoje, a Raquel Messias, que está conosco hoje na Liulara, o Marcos Sinatura, que está conosco hoje na ID. Eu aprendo muito com eles todos os dias. Como diria o Gilberto Gil, eu roubo a energia dos jovens, eu me reenergizo com o talento deles, com o conhecimento deles. Agora ficou mais complexo do que quando eu comecei na propaganda, onde nós tínhamos aquilo que eu posso dizer, Rafael, como tempo diferido. Ou seja, você punha uma campanha no ar, anunciava na TV, anunciava no rádio, no jornal, na revista, em outdoor,
e tinha o tempo diferido. Hoje tudo é importante, tudo comunica. O número de pontos de contato da marca com os consumidores aumentou exponencialmente. Vieram as plataformas digitais, veio a tecnologia, que permite uma troca, imediata, e mais do que isso, nós temos hoje, uma fragmentação das mídias e da jornada do consumidor. Então, para você criar um posicionamento, comunicando o jeito de ser e de fazer de uma marca, sua missão, seus valores, e comunicar de uma forma pertinente e criativa, despertando o interesse e a atenção do consumidor, conectando e conversando com esse consumidor, ficou muito mais difícil. É muito mais complicado ser relevante no mundo de hoje, no meio de tantas mensagens. Por isso, o nosso trabalho tem que ser ainda mais valorizado e muito bem feito. E aí o planejamento cumpre um papel fundamental. Eu vejo na agência Liu Lara, a Raquel Messias brilhando, vejo na ID o Marco Sinatura brilhando. Você faz esse trabalho todos os dias na DM9, e hoje, muito mais do que uma campanha publicitária, nós estamos falando de conteúdo. Nós estamos falando, de construção de marca em cada ponto de contato dessa marca. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso também, mas eu acho que o planejamento nunca foi tão crucial, no trabalho de uma agência como guardiã da marca dos clientes. Não, faz todo sentido, e acho que o ponto da curiosidade que você comentou, que eu falei deles também, acho que é isso, sabe? Não pegar o briefing do cliente que chega através das grandes pessoas do atendimento, que já conversaram com o cliente e tudo mais, conseguiram esse briefing, mas saber fazer as perguntas primeiro, né? Para a gente chegar no porquê, como, e se fosse isso e tudo mais, mas antes de chegar na criação e na mídia, pensando no planejamento. Então, fazer as investigações, trabalhar com o time de data, que eu estou no meio do caminho hoje entre data e planners, então estou ajudando esses dois pontos, o que é bem legal, mas a gente investigar e entender, mas também pensando nos canais. Por exemplo, geradores de conteúdo independente, os creators, ou melhor, mais antigamente a gente falava influencers, né? Enfim, alguns painéis hoje plataformas chamam de creators, mas os influenciadores. Investimento cada vez mais aumentando neles também, e eles com cada vez mais seguidores, dependendo do conteúdo, etc e tal, e eles são nichados, né? Tipo, eles conversam melhor com esse nicho de público, esse outro com esse nicho de público. Aí a sua marca quer falar com esse target. Então, pensar também na estratégia, sabe? Como é que você conversa isso na key message, mas depois como é que você conversa com esses aí, e aí você vai ter o time de conteúdo para pegar esse seu briefing. Enfim, acho que tem isso dos planners de olhar também. E o que eu gostaria de fazer era promover isso. Eu dou aula também na Miami, na SPM, onde eu falo da diversidade, equidade e inclusão, para a gente pensar nisso desde o briefing. Na hora que você vai olhar o contexto da marca, da audiência, a gente olhar para isso também. Olhar nessa audiência qual é o grande desafio deles social, qual é o momento, qual é a ODS, se couber, né, do desenvolvimento sustentável da ONU, enfim, coisas assim para a gente olhar para tentar ter esse impacto positivo também, além de, em primeiro lugar, transformar a marca, fazer crescer, obviamente vender os produtos, os serviços, mas também, se possível, ter esse impacto nos briefings para a gente fazer a criação pensar nisso também e depois nos meios a gente pensar nos nichos e, obviamente, no target de massa. Faz sentido? Faz todo sentido, e você veja como o elemento humano, como o talento do planner é fundamental no processo, porque os dados são incríveis, os dados, nos dão o pulso do consumidor. Mas o que será da propaganda sem o planner? Sem os insights que esses dados trazem? Insights esses que você, que faz essa ligação, integra, esses dados, traz os insights para que sejam originadas as grandes ideias, para que floresça a criatividade. E que aí, com as diversas plataformas e as ferramentas que hoje o nosso negócio tem, inclusive o AI, a gente possa disseminar essas ideias, essas campanhas. Então, o elemento humano é fundamental. Um planejador com a sua experiência nacional e internacional, numa DM9 faz toda a diferença. Uma Raquel Messias na Lilara faz toda a diferença. Uma
uma pessoa e um profissional como Marco Sinatura na ID faz toda a diferença. Então, eu que sempre acompanhei o trabalho do grupo de planejamento e também do grupo de atendimento, eu acho que, repito, Rafael, e reitero, o modelo brasileiro de agência de publicidade, reunindo profissionais de atendimento, planejamento, criação, mídia, debaixo do mesmo teto, permita, permite uma integração e a construção de cases vitoriosos e a propaganda brasileira ser o que é. É incrível. Lá no Reino Unido, separado de mídia, no resto do planeta, né? Agência de mídia é uma coisa e tudo mais, e menos integração em vários aspectos, não só dos dados, da análise, também dos briefings, enfim. E aí você falou de AI. Ontem eu fui numa conferência do Olhar Digital de 20 anos, que foi bem bacana, e falava muito de AI e conteúdo que a gente conversou agora, mas também pensando no AI, inteligência artificial. Pensei no começo, falei, vai roubar meu trabalho, porque as pessoas vão perguntar lá sobre esta marca e essa audiência e não sei o quê. Claro que não rouba, mas também ontem eu vi muitas plataformas que você pode fazer muitas coisas, né? Não só a edição de com o rosto e imagem, de mudar uma música, através de outra música, você pegar e construir a letra, enfim, coisas variadas nesse sentido, com muitas plataformas que existem por aí. Como é que você vê hoje o uso de inteligência artificial dos publicitários? Como é que isso ajuda É ou prejudica? inexorável e acho que veio para ficar. No Grupo Omnicom, nós temos estudado muito a utilização da inteligência artificial, temos tido cuidado de ter muita ética no uso, mas vamos falar de cases vencedores, vamos tirar o chapéu para o Felipe Bartolomeu e toda a equipe criativa da UMAP BBDO, quando fez uma campanha memorável para a Volkswagen, reunindo Elis Regina e Maria Rita e resgatando a Kombi, que está tão presente na nossa memória afetiva, né? Porque já dizia o escritor português José Saramago, nós habitamos um lugar físico, mas somos habitados por uma memória afetiva. Eu acho que ali foi um uso pertinente, adequado da inteligência artificial. Claro que há muita polêmica, houve muita discussão, mas a propaganda é isso. Propaganda entra na casa das pessoas sempre com respeito, com ética, por isso que eu defendo muito o papel do CONAR, do Conselho de Autorregulamentação Publicitária, uma entidade criada em 1980, que procura evitar a propaganda mentirosa, abusiva, irresponsável, e que, junto com o Código de Defesa do Consumidor, respeita aí cabalmente os direitos do cidadão, do consumidor. Eu acho que aquela campanha foi uma campanha memorável. Dou parabéns aí para toda a equipe da UMA BBDO. E acho que todas as agências, a própria ID utilizou a inteligência artificial, foi pioneira, inclusive, dentre todas as agências do Brasil, em usar a inteligência artificial numa campanha para a Allianz Seguros, há cerca de 2 anos atrás. Veio para ficar, vai ser utilizado de uma maneira inteligente, mas não pode, na minha visão, Rafael, prescindir do elemento humano, do talento humano. A mágica criativa se faz com talento. Inigualável, né? Não é uma coisa substituindo a outra, mas é utilizando um serviço, como há décadas atrás, quando eu descobri o Google, eu comecei a investigar, falar, agora você vai saber tudo através do Google. Enfim, e só para fechar aqui, que eu sei que você também atua com arte em museus e tudo mais, eu queria que você contasse um pouco disso e também da relação de arte e cultura pro dia a dia da Liular e como é que vocês fazem isso na arte e cultura e, claro, do seu papel nesse aspecto. Eu acho que o publicitário, além de humilde e curioso, tem que ter repertório. Então ele tem que ser um generalista, ele tem que estar com um olhar atento, ouvido aguçado e sempre aberto à novidade. Eu acho, Rafael, que para ser publicitário, além de humilde e curioso, eu acho que você tem que ter repertório. Você tem que estar sempre com o olhar aberto, ouvido aguçado, aberto ao mundo, aberto à cultura, às tendências, ao comportamento. Eu costumo dizer que você é publicitário 24/7, que você está sempre olhando, entendendo, acompanhando, observando.
E eu, particularmente, adoro arte contemporânea. Não entendo muito, acho que, aliás, ninguém entende. Claro que tem galeristas, experts, colecionadores, eu sou apenas um aprendiz, mas o que importa, e aí foi uma campanha muito feliz que, de uma forma pro bono, a Dojo, a agência que atendeu a última edição da Bienal, eu tenho o privilégio de ser fui de ter sido diretor de comunicação na gestão do Zé Olim Pereira na Fundação Bienal de São Paulo e atualmente ser segundo vice-presidente na gestão da André Pinheiro à frente da presidência da Fundação Bienal de São Paulo. Estamos organizando esse ano de 2025, a partir de 7 de setembro, a 36ª edição da Bienal. E a Dojo criou uma campanha muito feliz, pro bono, para a Bienal. Parabéns a todos os profissionais da Dojo, mostrando que, para o Rafael, a arte, uma obra de arte, ele vai enxergar do ponto de vista dele. Eu vou enxergar do meu ponto de vista. A experiência de cada um é única e é uma experiência muito rica. É uma experiência que alimenta a alma. É uma experiência que te transporta para um outro mundo. É uma experiência que abre a sua mente, que expande seu coração. Então, eu particularmente recomendo a todo publicitário que consuma todos os conteúdos e que esteja aberto à arte. Mas não esteja aberto apenas à arte. Esteja, Rafael, aberto à vida. Porque a boa propaganda, as tendências, está na conversa do bar, está na conversa dos pontos do ônibus. Não fiquem trancados em casa, no ar-condicionado, só acreditando nas referências do computador. Para fazer uma propaganda brasileira de verdade, com a cara do Brasil, e quem dizia isso brilhantemente é o nosso saudoso Washington Oliveto, que criou bordões memoráveis na história da propaganda e está no panteão dos grandes criativos brasileiros, se não o maior, é o nosso João Gilberto. E para criar bordões memoráveis, como meu querido eterno sócio Jacques Leucovitz criou, como Pense em Você Amanhã, Exige Orloff Hoje, o efeito Orloff, o pão, 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 para Vicky Bold. Realmente você tem que estar conectado no pulso do consumidor. Você tem que estar aberto à cultura popular. Então, a verdade está nas ruas, está nas redes sociais, está nas conversas, está nos estádios de futebol, está no tênis, está no esporte que você pratica, está nas rodas de samba, está no funk, está no rap, ou seja, está na vida do ser humano. E essa riqueza que o mundo nos traz e que você fica com o olhar e com o ouvido aberto, é que faz a publicidade brasileira ser tão rica, porque ela reflete a diversidade do nosso povo brasileiro, que é um povo que miscigenou, que é um povo que tem na cultura o seu soft power. Tanto que a gente tem manifestações culturais riquíssimas, estamos aí à véspera do Carnaval, tanto que temos agora a reação do nosso cinema com a indicação do Ainda Estou Aqui, um filme brilhante do Walter Salles, com a nossa Fernanda Torres, indicada também para o prêmio de melhor atriz do Oscar, ou seja, o cinema brasileiro já ganhou, independente do resultado final, por todo o reconhecimento alcançado e principalmente pela audiência nas salas de cinema, né? O fato é que temos na cultura, meu caro Rafael, um soft power do Brasil. E essa cultura brasileira tem que ser muito valorizada, tem que ser exportada. Tá aí a Anitta, tá aí o Tom Jobim, tá aí o Caetano Veloso, tá aí o Gilberto Gil, e uma pá de gente jovem e boa, porque a mesma fragmentação que acontece na comunicação está acontecendo na cultura. Meu amigo, que bom demais te ouvir, inspiracional, aqueceu minha vontade de ser publicitário de verdade, relembrar, sabe por que que eu queria ser publicitário? Mas de pensar nisso, né? Pensar nesses momentos, de trazer A esse gente tem impacto que, não só para as pessoas, mas para a cultura também, a para os gente tem produtos. que lembrar que ser publicitário é reverenciar aqueles que abriram o caminho e a avenida para nós. A gente tem que reverenciar Mauro Salles, Luiz Salles, Petrônio Correia, Geraldo Alonso, Alex Pericinoto, José de Alcântara Machado, Cícero Loenroth, João Dória, o pai, o filho é um excelente publicitário, foi político,
tem uma empresa de liderança empresarial, mas o fato é que eles abriram o caminho para nós, e eu estou certamente cometendo graves esquecimentos aqui, me perdoem por isso. Abriu o caminho para uma geração de ouro que na década de 80 e 90 fez a publicidade brasileira brilhar no mundo inteiro. Talentos como Washington Oliveto, Nizam Guanais, Fábio Fernandes, Alexandre Gama, Jacques Leucovix, Marcelo Serpa, Neil Ferreira, e certamente eu estou cometendo esquecimentos aqui gravíssimos também, mas sintam-se todos nominados e abrindo caminho para essa nova geração que está aí. Esse legado, e é importante também mencionar Roberto Alibe, Francesco Petit, José Zaragoza, que Dalton Pastore, Cláudio Carilo, que esses profissionais abriram para nós, nós temos que abrir para os novos, porque eu, como conselheiro da Escola Superior de Propaganda e Marketing, que eu fui durante 3 mandatos e atualmente estou na Assembleia Geral, você, como professor da SPM, você sabe muito bem que tem jovens vindo aí. E eles vão trabalhar num mercado diferente do nosso. Mas eu espero, onde as ferramentas, como a inteligência artificial, a base de dados, permita que a criatividade sempre prospere e que o Brasil seja e continue sendo o exemplo de criatividade na propaganda global. Que lindo, bom demais de te ouvir, inspiracional mesmo. Obrigado, Luiz, privilégio de poder falar contigo, ter todo esse conhecimento dividido, compartilhado comigo. Depois eu vou ficar pensando muito em escrever os principais insights que foram tantos, escrever um livro talvez, né? Mas enfim, para a gente compartilhar esse nosso papo aqui e tudo mais com as pessoas que estão no meu podcast, mas vamos compartilhar com todos os publicitários que a gente conseguir. Olha, olha, Obrigado. meu caro Rafael, eu, no outro dia, dei um depoimento para o Adonis Alonso, recordando comerciais da minha infância, que minha mãe me colocava para dormir com a musiquinha dos Cobertores Paraíba, o lançamento de iogurte que não existia no Brasil, da Danone, com um menino, a criança falando geladeira, o comercial antológico que o Washington Oliveto e Camila Franco criaram, o primeiro sutiã a gente nunca esquece para Valizer. eh, Enfim, eu tenho muito orgulho de ser publicitário, agradeço muito pelo privilégio de conviver com gente inteligente e talentosa, que são publicitários. Eu realmente fico muito feliz de todos os dias ir na Liular e na ID e ver uma juventude, porque 70% dos talentos têm menos de 30 anos, fazendo acontecer. E vejo no mercado grandes líderes como Márcio Santoro, Sérgio Gordilho, o Musa na Ogilvy, o Pipo e o Ícaro na DM9, o Felipe Bartolomeu na Almap BBDO, o Edu Simon na Galeria, o Márcio, que eu já citei, o Sérgio na África, a Márcia Esteves na Liulara, a Camila na ID, as novas agências que nascem todo dia e que estão fazendo um trabalho brilhante, como a GUT, e eu estou esquecendo aqui várias, mas, enfim, Tá tudo bem. existem uma série de novos talentos e de agências, e hoje eu sou presidente pro bono do SEMP, o Fórum de Autorregulação do Mercado Publicitário, reunindo agências de publicidade, veículos de comunicação, elos digitais e anunciantes, exatamente para fazer com que o nosso setor tenha a capacidade de governança para fazer um trabalho relevante na área de comunicação para essa nova geração que vem vindo aí. Vamos abrir avenida para eles. Está mais complexo, está mais difícil. Tem uma avenida digital, tem um mundo multiplataforma, mas eles vão vencer e vão fazer acontecer. Obrigado demais, Luiz. Uma aula. Rafael, eu agradeço muito a oportunidade, estou sempre à sua disposição e, como nós somos primos, a DM9, a Liu Lara, a TBWA e a ID TBWA e a DM9 DDB estão no mesmo grupo Omnicom e nós estamos no mesmo prédio, você me deve um café. E eu agradeço a todos aqueles que tiveram a paciência de nos ouvir, de nos ver. Sei que você tem uma audiência muito boa aí
E é aquilo que eu falei, prefiro os que te preferem, independentemente da quantidade, a tecnologia nos aproxima, permita que a gente bata esse papo, troque ideias, mas isso jamais substitui o olho no olho. Então a gente fica nos devendo esse encontro pessoal. Vai ser mais um privilégio ter esse café contigo. Um grande abraço, Luiz. Um Obrigado. grande abraço, muito obrigado, obrigado aí.